Está começando o Lagoinha GC e você é meu convidado mais do que especial. Se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, se você quer construir amizades de uma vida, amizades saudáveis, se você quer experimentar um tempo novo na sua caminhada cristã, esse é o seu lugar. Vamos falar de tudo isso que Deus tem feito na nossa igreja local e você não pode perder por nada. Que Deus te abençoe e vem comigo. E o Lagoinha GC dessa semana começa no melhor formato possível, diante de uma mesa, compartilhando tudo que Deus tem feito. E hoje nós temos um convidado muito especial, um líder de GC da nossa igreja, Diego Couto. Seja bem-vindo, Diego, ao nosso programa. E nesse programa de hoje queremos compartilhar tudo que Deus tem feito. Lagoinha tem vivido um tempo de expansão por meio do pequeno grupo. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas atualmente são mais de 5.000 pequenos grupos acontecendo semanalmente nas casas, nas igrejas. Isso é um tempo de comunhão, um tempo maravilhoso. Mas eu quero, nesse primeiro momento aqui, conversar um pouco do Diego, que lidera um GC no bairro Castelo, toda quinta-feira em Belo Horizonte, às 20 horas. Diego, eu queria que você compartilhasse primeiro assim, o privilégio que você sente, o privilégio que é você ser um líder de GC. Me conte um pouco da experiência de liderar um pequeno grupo na sua casa. Então, para mim, ser um líder de célula, como desde sempre eu estou no meio disso, eu estou na igreja, meus pais me ensinaram dessa forma, então para mim é um privilégio hoje já casado, abrir as portas da minha casa, até mesmo antes de casar, eu e minha esposa, a gente conversava, falar, olha, a gente tem que ter alguma coisa na nossa casa, uma célula, para encontrar pessoas, para falar de Jesus, porque a gente ama isso. E a gente acredita que igreja, é isso aqui dentro, que acontece toda semana, ou de 15 em 15 dias, quando a gente faz alguma coisa especial para o pessoal. Então, para mim e para minha esposa, é sempre um privilégio, quando a gente abre a porta, recebe pessoas, e aqui dentro a gente vê tanta coisa acontecendo e transformação, pessoas sendo muitas vezes restauradas mesmo aqui dentro, através de uma reunião que a gente tem. Então, é muito gratificante. Eu falo que uma célula, toda vez que a gente reúne aqui, tem visitante, eu falo que é um tempo que a gente está vivendo igreja de fato, sabe? Que não é um lugar onde vai ter luz, fumaça e etc, mas é um lugar simples, onde as pessoas se sentem de fato em casa, elas são acolhidas, e aqui eu falo, você pode chorar, você pode ser quem você é, sem medo de nada, que a gente está aqui para servir. Então, é um privilégio mesmo a gente estar sempre, sabe, abrindo a porta da nossa casa para receber pessoas. Sim, maravilhoso. O Diego, ele, além de ser um líder, ele é o anfitrião. Obviamente, tem muitos líderes na nossa igreja que lideram em casas de outras pessoas, onde outros são anfitriões de um pequeno grupo, que também é maravilhoso. E, como o Diego disse, esse lugar de intimidade que é a casa, esse lugar onde você abre para a expansão do reino de Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 11, no verso 36, ele vai dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso inclui a nossa casa, a estrutura, ela é algo para a glória de Deus. Diego, como que você vê isso assim? Porque você abre a sua casa para as pessoas. Eu acho que mais do que nunca, até porque o trabalho celular, de uma forma geral, no Brasil e no mundo, se tornou muito pejorativo, Mas existe uma essência por trás disso tudo. Não é simplesmente um método de crescimento, não é algo preocupado com número, mas existe uma essência. E a essência é, a minha casa, ela é uma ferramenta, ela é um instrumento de glória a Cristo. Como que você se sente sendo um anfitrião, abrindo a sua casa para que o reino de Deus seja expandido? Sim, isso é louco, porque a maioria das pessoas que hoje frequentam a nossa célula, eles não têm a oportunidade de estar numa igreja. Então, é meio que aqui, na nossa casa, é como se fosse um ponto, um lugar onde a gente pega pessoas mesmo que estão aí, muitas vezes, perdidas, louca,
E aqui, toda quinta-feira, eu falo, cara, vem cá, aqui em casa. E é muito difícil deles falarem não. E se eu fosse chamar qualquer amigo meu que hoje nem é da igreja e falar com ele, mano, vamos na igreja, ele fala, não vou na igreja. Mas aqui em casa, eu nunca ouvi um não, a não ser porque ele tinha um compromisso. Então eu acho que isso é a coisa mais incrível, acho que da célula e de fato fazer com que aconteça uma expansão, porque toda quinta-feira eu creio que o reino de Deus está sendo estabelecido de fato aqui, desde o momento em que a gente prepara a mesa, sabe, para cada pessoa. Não é só no momento de oração ou no momento que a gente está dando a palavra, mas um abraço que eu dou aqui, a pessoa ela já se sente tocada e fala, uau, que coisa, o que está acontecendo, sabe? E não só eu e Laís, mas todo mundo que frequenta já o GC, a gente tenta passar isso para eles. Fala, olha, qualquer convidado que vocês vão ter aqui, recebam como se vocês estivessem, sabe, recebendo a pessoa mais importante da vida de vocês. Porque eu acho que isso que falta, principalmente dentro e fora da igreja, da gente amar as pessoas como Cristo amou. E eu acho que célula é isso, é amar as pessoas independente que elas são, se elas estão na igreja, se elas não estão. E quando abre aquela porta, eu creio que isso é um significado muito importante, sabe, que acontece na Bíblia, essas histórias que acontecem quando Jesus ele ia de lugar em lugar e ele ia, visitava casa, entrava na casa das pessoas e ali ele compartilhava as experiências dele, mas ao mesmo tempo, aquela história daquelas duas irmãs, que eu não lembro muito o nome, mas eu sei que tem essa história, e eu amo aquilo porque tinha duas mulheres ali, e uma que só queria trabalhar, e a outra não, ela se derramou aos pés de Jesus. E eu acho que isso é o que eu e minha esposa a gente busca na nossa célula, de entregar para as pessoas aquilo, sabe, o nosso melhor. Porque eu acho que isso é o que toca as pessoas. Imagina, que acontece muito, as pessoas que estão liderando célula há tanto tempo, meio que estão cansadas, sabe, daquela coisa de, mais uma célula, mais uma quinta-feira, e aí começa a preparar as coisas tudo na hora, o povo tá chegando, aquela bagunça. Então, célula, e para que aconteça essa expansão, eu acho que começa aí, sabe? A entender o porquê que está acontecendo toda quinta e fazer o melhor, fazer com que as pessoas se sintam de fato que a gente está entregando tudo e elas vão ser tocadas por isso, sabe? Na nossa igreja, o trabalho de pequenos grupos, celular, né? Você vai ver assim uma diferença. A identidade da nossa igreja é GC. Mas GC é sinônimo de célula, de pequeno grupo, enfim. Então, aqui na nossa igreja, todo o trabalho celular ele é fundamentado em relacionamento. E eu ouvindo o Diego falar, para mim é muito especial porque dentro de um GC você alcança pessoas vamos dizer assim, de vários níveis. Aquele que está chegando pela primeira vez, que não é evangélico, que se você convidasse a ir em uma igreja evangélica ele não iria, ele vai na sua casa ou ele vai na casa porque um amigo chamou ou porque você, anfitrião, chamou, ele tem um carinho, ele tem um respeito, ele te conhece. Por que ele vem? Ele vem porque, independente do pequeno grupo, você já tinha um relacionamento com ele. Mas não são só essas pessoas que estão dentro do pequeno grupo, também está aqueles que já estão na igreja há muito tempo. E trazer esse equilíbrio, eu acho que uma das coisas mais fenomenais de um pequeno grupo é tocar todas essas pessoas. Aquele que está há muito tempo, ele é edificado, ele sente uma responsabilidade de anunciar o evangelho para aquele que está chegando a primeira vez. Aquele que está chegando a primeira vez, ele se sente abraçado, ele se sente completamente envolvido, né, por aquelas pessoas que já estão. Se entra alguém fraco espiritualmente, ele é edificado. Se entra alguém que já tem uma maturidade espiritual, ele consegue também ser um instrumento de Deus. Por quê? Porque dentro de um pequeno grupo não é só o Diego que fala. Eu também lidero o meu pequeno grupo toda quinta-feira às 20 horas no bairro Belvedere, um bairro aqui de Belo Horizonte. E não é só eu quem falo. Ele é compartilhado, o líder ele não prega, ele compartilha a mensagem. Então aquele que é maduro, ele sente ali também, ele pode contribuir de alguma forma diferente do culto. Porque no culto ele não levanta a mão e diz, pastor, eu quero fazer uma reação da sua mensagem, eu quero compartilhar algo, não. Mas no pequeno grupo, né, diante de poucas pessoas, de um número menor de pessoas, ele pode contar sobre a semana, ele pode fazer isso
né, sendo bênção na vida das pessoas mesmo. E Diego, como Igreja Batista da Lagoinha, assim, a gente louva a Deus por você abrir a sua casa mesmo, né? Mas eu quero te fazer uma pergunta assim. É muito bom você receber as pessoas, mas a cada dia eu tenho entendido a Bíblia como algo que não é só um começo, mas é um permanecer, é uma constância. E quando a gente fala de constância, eu também vejo um dos grandes benefícios do GC é exatamente esse. É uma porta de entrada, mas também é uma porta de permanência. Por quê? Porque quando se fala de um pequeno grupo, se fala sobre discipulado, sobre cuidado. Qual a experiência que você tem tido com esses que talvez chegaram, nunca tinham ido na sua igreja local e que agora têm ido? Por quê? Porque permaneceram, conheceram verdadeiramente a Jesus. A sua experiência de cuidado, de discipulado, de ser essa pessoa que é instrumento na vida das pessoas em permanecer com Jesus. Sim, aqui é de fato o primeiro passo, eu acho que a pessoa dá, né, de estar na célula, mas com certeza ela veio na célula e a célula é a base daquilo que está por trás. E a importância hoje, eu acho, de estar numa igreja local é isso, sabe? É as pessoas, quando perguntam, quando chega aqui, até mesmo muitas vezes a gente fala de qual igreja a gente é, que a gente frequenta, então as pessoas automaticamente elas querem saber que lugar é esse, onde é, e ter essa curiosidade faz parte daquilo que a gente vive aqui. Então, sabe, é muito importante, porque até mesmo quando a gente começa a conversar, vira amigo, então acaba que a igreja, se não tivesse igreja, a gente ia falar, para onde que esse povo vai? Talvez a gente até poderia acompanhar eles, mas vai muito além disso, sabe? Então é por isso que é importante não ter um GC meio que aleatório, sabe? Deu na sua cabeça, você se torna um líder, convida as pessoas para sua casa. É muito importante isso, sabe? De estar linkado mesmo à sua igreja local, ao seu pastor, porque tem coisas que a gente, por mais maduro que você seja, e que você ainda não seja um pastor, tem coisas que de fato o pastor é abençoado para ter isso, sabe? Então, aqui eu e a minha esposa, a gente aconselha, a gente tá com as pessoas, muito delas perguntam pra gente o que fazer diante de alguma situação, mas sempre a gente pede ajuda aos nossos pastores, inclusive ele é o meu pastor. E isso é importante, sabe? Nunca ser um líder que seja guiado por aquilo que pensa, por aquilo que acredita simplesmente, mas sempre estar linkado com a base, que é a igreja ali que você tá, sabe? Seja ali liderando ou seja frequentando. Então é muito importante, eu acho que não tem como você ser um líder de célula, de GC, abrir sua casa, mas você tá andando fora daquilo que a sua igreja tá sendo liderada, sabe? Então não tem como, eu acho que é importante estar alinhado tudo para que você seja um líder de excelência, eu acho. E esse cuidado ele é fundamental para a saúde da igreja local. O que a gente precisa entender, até para a gente terminar esse tempo, é que não é uma visão de crescimento apenas, ou um método, uma estratégia. É uma visão de Deus. Quando você vê todas as igrejas que foram plantadas na Bíblia, começou num pequeno grupo para que haja uma consolidação do grupo, uma maturidade, um relacionamento crescente com Jesus. Então, a gente louva a Deus por tudo que Ele mesmo tem feito aqui na nossa igreja, por meio de cada casa, por meio de líderes como o Diego, que abriu a porta da sua casa. E talvez você está aí no Brasil, a gente quer que você participe, que você entre em contato com a gente também. Estamos encerrando então esse tempo aqui tão gostoso. Obrigado, Diego, pela sua participação. Volte sempre. E a gente quer ter esse tempo com cada líder. Talvez você, líder, está me assistindo. Talvez vamos entrar em contato com você para participar com a gente. E vamos daqui a pouco acompanhar a lição da semana. Eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de milhares de pessoas. Eu quero compartilhar com você a lição da semana que vai acontecer em todos os nossos GCs, que está em Tiago, capítulo 5, do verso 1 ao verso 6. A Bíblia diz assim: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram
e a ferrugem deles testemunhará contra vocês e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está chamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Você sabe que a lição da semana está na agenda da nossa igreja, você pode pegar também no lagoinha.com, mas enfim, eu quero compartilhar um pouco desse texto, algumas lições desse ano. Nós temos falado sobre a carta de Tiago. E essa carta, essa lição da semana, é uma lição que eu acho que requer uma interpretação bem feita para que o texto não se torne pretexto. Bom, essa lição, na verdade esse texto está falando, é uma exortação, é uma advertência para aqueles que querem acumular riqueza. O tema dessa lição é: dinheiro não é tudo. Não é que você não pode ter dinheiro. Não é que uma pessoa não pode se enriquecer por algo que o próprio Deus deu. Não é isso que está em questão. O que está em questão é o que se faz com o dinheiro ou como se ganha esse dinheiro. O texto bíblico ele está trazendo uma reflexão sobre o acúmulo, sobre uma má administração sendo você cristão. Nós sabemos muito bem que o coração de um cristão é um coração cheio de amor, é um coração cheio de justiça, é um coração cheio de integridade, de honestidade. Então existe uma forma de glorificar a Deus por meio de tudo que Deus tem nos dado, inclusive o dinheiro. Talvez Deus tenha prosperado você, Deus tem dado abundância a você por meio do seu trabalho, da obra de suas mãos, mas a gente sabe que é para o Senhor e é por meio dele que nós conquistamos todas as coisas. Uma pergunta que cabe nesse GC é: o que você tem feito com os seus recursos? Como que você tem administrado os seus recursos? A forma como você ganha os seus recursos tem sido algo que glorifica a Deus? Você tem sido honesto? Você tem pagado os seus impostos? Né? Então, a Bíblia aqui ela traz, por meio da carta de Tiago, simplesmente uma reflexão de que o dinheiro não é tudo. Existe algo acima do dinheiro. Existe algo que é mais completo, que traz mais alegria. E esse algo, claro que é o Senhor na nossa vida. É a compaixão que nós temos pelo perdido, é a compaixão que nós temos, é a responsabilidade que temos diante do reino de Deus de servir as pessoas por meio daquilo que Deus tem nos dado. Coincidentemente, ontem tinha um pastor pregando na igreja que eu sou responsável, a Lagoinha Savassi, e esse pastor estava dizendo que o seu salário era de 35 salários mínimos. Era um homem bem-sucedido, morava numa cobertura maravilhosa em São Paulo, e ele foi completamente confrontado, obviamente, um ministério específico. Eu não estou dizendo que a experiência que ele teve é para mim, para você, é para todos nós. Nós servimos um Deus que fala ao nosso coração e a gente sabe o que Ele fala, quem Ele quer que a gente ajude, mas aquele homem, ele foi confrontado que todo o recurso que ele tinha, ele precisava ajudar as pessoas. Ele começou a ajudar os pobres, ele começou a fazer um trabalho maravilhoso e hoje ele tem um ministério que ajuda centenas de pessoas e de crianças por meio daquilo que Deus deu a ele. O que eu estou dizendo é que o dinheiro não pode tomar o lugar de Deus no nosso coração. Jesus, ele sempre tem que ser o primeiro. Cuidado, obviamente, é uma advertência ao rico, aquele que acumula, mas é para todos nós, porque a nossa riqueza está no Senhor, que possamos administrar de uma melhor forma todo o recurso que Deus tem nos dado,
servindo melhor nossa família, servindo melhor a igreja local, servindo melhor as pessoas que Deus nos incomoda por meio do Espírito Santo a ajudar, uma família carente, alguém que está passando uma necessidade, que Deus nos ajude a ter uma compreensão cristocêntrica, bíblica, de que o dinheiro não é e nunca será o nosso Deus, mas o nosso Deus é Jesus. Que você possa compartilhar essa verdade no coração de cada membro aí do seu GC, cada pessoa que vai ter a oportunidade de participar, entendendo que tudo que Deus nos dá, inclusive os nossos recursos, ele tem que ser administrado para que Cristo seja glorificado por meio do trabalho, por meio do emprego, por meio do salário, por meio de tudo que Deus tem nos dado. Que Deus te abençoe, espero que essa contribuição da lição da semana possa abençoar a sua vida, possa trazer um leque para que você possa compartilhar de uma melhor forma no seu GC. Antes da gente terminar, eu queria trazer algumas aplicações para você no seu GC. Na verdade, algumas perguntas como dinheiro, como você tem administrado o recurso que Deus tem te dado? O recurso que Deus tem te dado, ele tem tomado o lugar de Deus no seu coração? E eu queria também propor uma aplicação para que você possa compartilhar no seu GC. Será que essa semana você pode presentear alguém, você pode usar o seu recurso fazendo bem para alguém que necessita, para que o seu coração seja sondado, para que Deus possa ser glorificado por meio da sua vida por completo? E eu tenho certeza que essas perguntas e essa aplicação já vai gerar no seu GC algo tão lindo da parte de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Nossa, eu vim aqui hoje na casa da supervisora Neide visitar a célula de crianças, mas não tem crianças? Meu Deus, mas só que não! Eu amo meu GC! 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 Agora que você viu esse videozinho, eu quero incentivar você a participar de um GC. É como esse lugar, que talvez pode ser o seu lugar dentro de alguma casa espalhada nessa nação ou em outras nações. Não perca por nada, espero que esse programa tenha sido bênção na sua vida e que o GC faça parte da sua história. Você viu tudo aqui que aconteceu no Lagoinha GC dessa semana e eu tenho certeza que abençoou muito a sua vida. Toda a conversa que tivemos com o líder Diego Couto, todo o compartilhamento da mensagem. E isso é apenas um pouco do que Deus tem feito na nossa igreja. Deus tem levantado Lagoinha por todas as nações. Eu não sei se você sabe dessa informação, mas hoje somos mais de 500 Lagoinhas espalhadas ao redor do mundo. São mais de 30 países, praticamente em todos os estados do Brasil, e todas essas Lagoinhas praticamente começaram por meio de um pequeno grupo. Então não estamos falando de uma visão qualquer, estamos falando de uma expansão do reino de Deus. E eu quero mesmo que você se engaje nesse projeto, nessa visão, a visão que Deus tem dado ao nosso pastor Márcio, a cada GC que acontece, em cada casa, a cada líder que é levantado, a cada pessoa que se disponibiliza, coloca o seu tempo, a sua casa, tudo que tem para a expansão do reino de Deus tem alegrado demais o coração do nosso pastor. E se Lagoinha te abençoa de alguma forma, nós queremos também alcançar a sua casa, queremos que você se torne um líder, queremos que talvez você se torne um anfitrião. Eu tenho certeza que Deus tem muito a fazer na sua vida. Talvez você está me assistindo de alguma cidade do Brasil ou de algum país. Entre em contato com a gente, queremos saber a sua história. Quem sabe Lagoinha começar um GC aí na sua casa, você se tornar um líder. A gente quer conhecer você. Obviamente, sabemos a peculiaridade de cada pessoa, a realidade de cada pessoa, e você pode ser um instrumento de Deus. Deus tem feito muita coisa através dos nossos pequenos grupos. Cada líder nós louvamos. Você que é líder que está me assistindo, eu louvo tanto a Deus pela sua vida. Cada pastor local,
cada supervisor de GC, cada superintendente, cada anfitrião, cada um que está sendo formado a ser um novo líder. Nós louvamos a Deus pela sua vida e eu tenho certeza que esse programa vai ser uma bênção para você, de edificação, de visão, de alinhamento para tudo que Deus tem preparado para a nossa igreja e para a nossa nação. Então, não perca nenhum programa, divulgue esse programa o máximo que você puder, mande para os membros do seu GC, para a sua rede, para toda a estrutura que está ligada ao seu GC, porque Deus tem muito a fazer por meio desse programa. Que Deus te abençoe e até a próxima semana. Está começando o Lagoinha GC e você é meu convidado mais do que especial. Se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, se você quer construir amizade de uma vida, amizades saudáveis, se você quer experimentar um tempo novo na sua caminhada cristã, esse é o seu lugar. Vamos falar de tudo isso que Deus tem feito na nossa igreja local e você não pode perder por nada. Que Deus te abençoe e vem comigo.